O Hospital Santa Helena, um dos mais renomados de Porto Alegre, era um templo de arrogância médica. Lá, os doutores se moviam como deuses inatingíveis, enquanto as enfermeiras eram tratadas como meras auxiliares descartáveis. No meio desse ambiente hostil, estava Lúcia, uma mulher de olhar gentil, mãos ágeis e um coração transbordando empatia. Apesar de sua dedicação inquestionável, ela era constantemente humilhada por não ter um diploma de medicina. Naquela manhã, entre o som dos monitores cardíacos e o cheiro estéril dos corredores, Lúcia segurava um prontuário quando a voz gélida de doutora Regina, a médica-chefe, ecoou. Enfermeira, eu disse que essa análise não é sua responsabilidade. Você não é médica. Lúcia sentiu o rosto queimar. Ela havia apenas sugerido um exame para um paciente em estado crítico, tentando evitar um erro médico. Mas para Regina, isso era um insulto imperdoável. Regina, com um sorriso cruel, rasgou o papel na frente de todos e jogou os pedaços no chão. O corredor silenciou. Médicos e enfermeiros assistiram à cena em choque, mas ninguém ousou intervir. Lúcia abaixou-se para recolher os papéis, sentindo os olhos arderem de indignação. Se quer brincar de médica, volte para a faculdade e tente conseguir um diploma. Isso aqui não é um playground para amadores. Regina disparou, arrancando risadas disfarçadas de alguns residentes. Lúcia engoliu a revolta. Seu salário mal cobria as contas básicas, a ideia de cursar medicina era um luxo inalcançável. Mais tarde, enquanto ela se refugiava na sala de descanso, Clarice, sua única amiga no hospital, apareceu. Lúcia, você precisa parar de deixar essa mulher te humilhar. Você é incrível no que faz. Isso não importa aqui. Para eles, sem um diploma, eu sou um nada. A voz de Lúcia vacilou. Antes que Clarice pudesse responder, um alarme soou pelo corredor. Código vermelho. Emergência. Lúcia correu para a entrada do hospital. Uma maca era empurrada às pressas por paramédicos. Sobre ela, um homem de terno ensanguentado gemia de dor. Seu rosto estava pálido, mas sua presença era impossível de ignorar. É Diogo Vasconcelos. Sussurrou um dos paramédicos. O bilionário. O dono do império hospitalar estava à beira da morte. Doutora Regina assumiu o controle. Vamos prepará-lo para a cirurgia. Enfermeiras, saiam da minha frente. Mas algo estava errado. Lúcia viu um erro crítico no monitor cardíaco. O ritmo descompassado indicava um choque hipovolêmico severo, algo que os médicos não estavam percebendo na pressa. Os olhos de Diogo encontraram os de Lúcia por um breve instante. Ele tentou falar, mas seu corpo fraquejou. Ela não hesitou. Doutora Regina, ele precisa de uma transfusão urgente antes da cirurgia, ou ele não vai sobreviver. A médica virou-se, irritada. Cale-se, enfermeira. Não se atreva a questionar um médico. Lúcia percebeu que se ninguém agisse imediatamente, Diogo morreria ali mesmo. Sem permissão, ela agarrou o braço de um residente e gritou ordens, assumindo a situação. O caos se instalou na sala de emergência. Médicos se entreolhavam, atordoados com a ousadia de Lúcia, mas o tempo era curto demais para hesitações. Tragam a bolsa de sangue tipo O negativo, agora. Lúcia ordenou, enquanto verificava o pulso fraco de Diogo. Os enfermeiros reagiram mais rápido do que os médicos, trazendo o sangue que ela pediu. Mas doutora Regina, tomada pela raiva, segurou o braço de um dos enfermeiros e gritou. Parem. Essa mulher não tem autoridade para comandar nada aqui. O ar pareceu congelar. O som dos monitores cardíacos tornou-se um lembrete aterrorizante da urgência do momento. O monitor disparou um alarme ensurdecedor, o coração de Diogo estava falhando.
Sem pensar, Lúcia puxou a seringa e iniciou a transfusão manualmente. Suas mãos tremiam, mas seu conhecimento era sólido. Um erro e ele morreria ali, diante de todos. Dr. Mateus, um dos residentes que sempre a respeitou, tomou coragem e interveio. Doutora Regina, ela está certa. O paciente está entrando em choque. Se não fizermos algo agora, será tarde demais. A médica hesitou, percebendo que Diogo já estava à beira da morte. Bufou, cruzando os braços, sem admitir que uma simples enfermeira estava salvando a vida de um dos homens mais poderosos do país. O corpo de Diogo convulsionou na maca. Os olhos reviraram. O monitor cardíaco emitiu um som contínuo, parada cardíaca. 1 segundo de desespero. Carrinho de parada, agora! Gritou Lúcia. Os médicos finalmente começaram a agir. As compressões torácicas foram iniciadas, enquanto Lúcia pegava o desfibrilador. Carregando 200 joules. Os médicos esperavam que ela recuasse e deixasse um deles assumir. Mas não havia tempo para orgulho. Ela pressionou as pás no peito de Diogo e gritou. Todos afastados. Um choque percorreu o corpo do bilionário. Nada. Mais uma vez. Outro choque. Ainda sem resposta. O silêncio mortal na sala era sufocante. A equipe médica já começava a temer o pior. Em um último impulso de desespero, Lúcia ignorou o protocolo e aumentou a carga do desfibrilador, uma decisão arriscada que poderia tanto salvá-lo quanto matá-lo. Afastem-se. Ela apertou o botão. O corpo de Diogo arqueou na maca. 1 segundo de tensão. 2 segundos. O monitor apitou. O coração voltou a bater. A respiração coletiva na sala foi liberada, como se todos tivessem segurado o fôlego ao mesmo tempo. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem, mas permaneceu firme. Ele estava vivo. Doutora Regina cerrou os dentes, furiosa. Levem-no para a cirurgia. Agora. A equipe médica correu com a maca, ignorando completamente a mulher que havia acabado de salvar o homem mais poderoso daquela sala. Lúcia soltou o ar que nem percebeu estar prendendo. Seu corpo tremia, não de medo, mas de adrenalina. Antes de ser levado, Diogo, ainda semiconsciente, segurou fracamente a mão dela e murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Mas seus olhos diziam tudo. Gratidão. Lúcia observou enquanto ele desaparecia pelos corredores. No fundo, ela sabia, esse momento mudaria sua vida para sempre. O Hospital Santa Helena ainda estava em alvoroço na manhã seguinte. Todos comentavam sobre o bilionário Diogo Vasconcelos, que havia sobrevivido por um fio. Mas o que ninguém ousava falar em voz alta era quem realmente o salvou. Lúcia caminhava pelos corredores sentindo os olhares sobre si. Alguns eram de admiração contida, outros de desprezo, como o da doutora Regina, que mantinha a expressão rígida, como se estivesse prestes a explodir. Quando entrou na enfermaria para iniciar seu plantão, sentiu uma presença firme atrás de si. Lúcia. A voz era grave, carregada de uma autoridade natural. Ela se virou lentamente e encontrou Diogo, agora de pé, apoiado em uma bengala. Eu queria te ver. A sala silenciou. Enfermeiros e médicos olhavam, surpresos, enquanto o bilionário avançava até ela. Fui informado de tudo o que aconteceu ontem. Você me salvou. Sem você, eu estaria morto. Ela abaixou a cabeça, sem saber como reagir. Não esperava reconhecimento. Mas o que aconteceu a seguir a pegou completamente de surpresa. Diante de todos, Diogo estendeu a mão para Lúcia e disse, com um olhar intenso, quero te recompensar de uma forma que vá mudar sua vida.
Os cochichos começaram. Doutora Regina apertou os punhos. Não precisa, senhor. Apenas fiz meu trabalho. Seu trabalho? Ele riu, mas não havia humor em seu tom. Os médicos aqui erraram. Você fez o que nenhum deles teve coragem de fazer. Isso não é apenas seu trabalho. É talento. Ela permaneceu em silêncio, sentindo a intensidade daqueles olhos escuros sobre ela. Diogo inspirou fundo e, com a voz firme, anunciou: Quero te dar algo que ninguém aqui te deu, uma oportunidade. Você quer ser médica, Lúcia? Porque se quiser, eu vou pagar sua faculdade. Do início ao fim. O ar na sala pareceu desaparecer. Médicos e enfermeiros arregalaram os olhos, atordoados. O bilionário estava oferecendo algo impensável a uma simples enfermeira. Lúcia sentiu o coração disparar. Era um sonho inalcançável, algo que ela jamais imaginou ouvir. Mas então a voz venenosa de doutora Regina cortou o momento. Isso é uma piada, senhor Vasconcelos? Uma enfermeira sem base acadêmica nunca será médica. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para isso. Os olhares se voltaram para Lúcia, esperando sua reação. Ela sentiu o sangue ferver. Durante anos, havia engolido sua indignação, mas ali, diante da chance de sua vida, algo dentro dela mudou. Aceito. Sua voz saiu firme, sem hesitação. E vou provar para a senhora que eu não só nasci para isso, como serei melhor do que qualquer um que já passou por essa instituição. Doutora Regina abriu um sorriso frio e disse baixinho: Veremos até onde você aguenta. Mas naquele momento, Lúcia não sentia medo. Pela primeira vez, sentia-se poderosa. O destino havia lhe dado uma chance. E ela estava pronta para agarrá-la. Os primeiros meses na faculdade de medicina foram um verdadeiro inferno para Lúcia. O ambiente era diferente do hospital, mas a hostilidade era a mesma. Estudantes de famílias ricas e tradicionais a viam como uma intrusa, alguém que não pertencia àquele lugar. Os cochichos nos corredores, os olhares de desprezo e até os professores que a tratavam com frieza eram um lembrete constante de que o dinheiro de Diogo podia pagar sua mensalidade, mas não podia comprar o respeito dos outros. Naquela manhã, durante uma aula de anatomia, um grupo de alunos falava em tom de deboche, sem se preocupar se Lúcia estava ouvindo. Você viu aquela ali? Murmurou Bianca, uma estudante de família influente. Era enfermeira antes de vir para cá. Aposto que entrou por algum programa assistencial. Isso se chama dinheiro do bilionário, minha querida. Retrucou Frederico, rindo. Ela deve ser a nova amante dele. Lúcia ouviu tudo, e pela primeira vez, não se conteve, virou-se e olhou diretamente para eles, sua voz carregada de indignação. Se eu cheguei até aqui foi porque tenho talento. Coisa que vocês, com todo o dinheiro do mundo, jamais terão. O grupo se calou. Mas o ódio que nasceu ali não passaria despercebido. Na mesma semana, Lúcia enfrentou sua primeira grande humilhação. Durante um exame prático, precisou demonstrar uma sutura diante da turma. O professor, Dr. Gilberto, já a olhava com desdém. Vamos ver se a senhorita ex-enfermeira aprendeu alguma coisa além de trocar curativos. Lúcia manteve a calma e executou o procedimento com precisão, como fazia no hospital há anos. Mas antes que pudesse terminar, o professor arrancou o bisturi de sua mão. Errado. Está muito lento. Se você costurar assim, seu paciente vai morrer antes de terminar. A turma riu. Mas Lúcia sabia que não estava errada. Seu movimento fora calculado, seguro, preciso. No final da aula, Dr. Mateus, que agora era residente e acompanhava as aulas, a puxou de lado. Você estava certa.
Ele quis te desmoralizar de propósito. Lúcia já sabia disso. O que não esperava era o que aconteceria em seguida. Na semana seguinte, foi reprovada injustamente em uma prova teórica. Isso é impossível. Murmurou para si mesma ao olhar a nota. Ela sabia as respostas. Sabia que tinha ido bem. Mas quando foi questionar, recebeu apenas um sorriso debochado do professor. A vida de um médico exige perfeição, senhorita. Talvez a senhorita não tenha nascido para isso. Lúcia descobriu que doutora Regina tinha influência na universidade e estava sabotando seu progresso. Ela despencou em desespero. Se Regina estivesse determinada a destruí-la, o que poderia fazer? Por mais que tentasse manter a força, pela primeira vez, Lúcia pensou em desistir. Mas então, Diogo apareceu novamente. Ele a encontrou sentada na escadaria da faculdade, a testa apoiada nas mãos. Ele nunca a tinha visto tão derrotada. Lúcia. Sua voz era grave, mas não havia arrogância nela. Apenas preocupação. Ela ergueu os olhos, vendo a sombra de um homem que de alguma forma, parecia diferente. Se você desistir agora, estará provando que eles estão certos. O olhar de Lúcia brilhou de raiva e determinação. Então eu vou lutar. E vou ser melhor do que qualquer um deles. E foi assim que a garota que quase desistiu decidiu se tornar a melhor. Os anos passaram como um furacão. Lúcia não apenas sobreviveu à faculdade de medicina, ela brilhou. Sua dedicação inabalável, sua precisão cirúrgica e sua capacidade de tomar decisões sob pressão fizeram com que ninguém mais pudesse ignorá-la. Ela não se tornou apenas uma médica. Ela se tornou uma das melhores. No dia da formatura, enquanto os colegas comemoravam entre taças de champanhe, Lúcia permaneceu em silêncio, olhando o diploma em suas mãos. Aquilo era mais do que um pedaço de papel. Era a prova de que ela venceu. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu dias depois. Ela recebeu uma proposta inesperada. Querem que eu volte ao Hospital Santa Helena? Perguntou, sem acreditar. Dr. Heitor, agora chefe de cirurgia, a olhou com uma expressão hesitante. Sim. Precisamos de cirurgiões competentes, e seu nome está entre os melhores do país. O mesmo hospital que a humilhou no passado agora a queria como uma das médicas mais respeitadas. Lúcia respirou fundo. Voltar para aquele lugar era mais do que apenas um emprego. Era enfrentar seu passado de frente. Ela aceitou. O primeiro dia como cirurgiã foi uma tempestade de emoções. Os corredores eram os mesmos. O cheiro, a movimentação, até algumas pessoas. Mas agora, os olhares eram diferentes. Médicos que antes a ignoravam agora a cumprimentavam com respeito. Enfermeiras que antes trabalhavam ao seu lado agora a viam como um exemplo. Mas um olhar de puro ódio a aguardava no final do corredor. Doutora Regina. Quem diria? A menina que achava que era médica agora veste jaleco branco. A voz era carregada de veneno, mas Lúcia não era mais aquela jovem insegura. Quem diria? A mulher que achava que eu nunca chegaria aqui agora é obrigada a me chamar de doutora. Pela primeira vez, Regina ficou sem palavras. O hospital que sempre fora o seu império agora pertencia a outra pessoa. Mas não havia tempo para brigas pessoais. O destino não perdoa o ego. Um chamado de emergência ecoou pelo hospital. Acidente grave na UTI. Um dos pacientes está em choque hemorrágico. Os médicos correram. Lúcia liderou a equipe. Ela entrou na sala como um furacão, analisou o quadro e tomou a decisão. Preparem-no para a cirurgia. Agora. Mas doutora Regina hesitou.
não há tempo para cirurgia aberta. Podemos controlar com medicação. Mas Lúcia sabia que não. O paciente morreria em minutos se não agissem. Vamos perder esse homem se não fizermos algo agora. Regina insistiu em seu protocolo, mas, em um instante cruel, o paciente começou a convulsionar diante de todos. Lúcia sabia que tinha segundos para agir. Ela não esperou Regina decidir. Pegou o bisturi e liderou a cirurgia ali mesmo, na emergência. Os médicos prenderam a respiração. Regina ficou pálida. Quando terminou, o paciente estava estável. O silêncio da sala foi cortado por aplausos. Lúcia não precisou de palavras para provar quem era. Ela havia voltado. E desta vez, ninguém a tiraria de lá. A notícia do feito de Lúcia se espalhou como fogo pelo hospital. A mulher que um dia foi humilhada, agora era a cirurgiã mais respeitada da equipe. Mas, enquanto os outros médicos tentavam esconder sua surpresa, doutora Regina estava furiosa. Ela observou de longe enquanto o doutor Heitor, o chefe de cirurgia, apertava a mão de Lúcia. Foi uma decisão arriscada, mas brilhante. Você salvou aquele paciente. Lúcia agradeceu, mas dentro dela sabia que aquela batalha ainda não tinha terminado. Ela andava pelos corredores quando uma voz familiar a parou. Doutora Lúcia. Seu coração deu um leve sobressalto ao ver Diogo Vasconcelos parado no final do corredor. Ele não era mais o homem frágil que conheceu naquela emergência. Ele parecia mais forte, confiante, mas ainda carregava aquele olhar indecifrável. Posso falar com você? Lúcia assentiu e o seguiu até um dos terraços do hospital. A brisa da noite soprava suavemente quando ele se virou para encará-la. Você conseguiu. A voz dele era baixa, mas carregada de orgulho. Agora, me diga, como pretende me pagar? Ela franziu o senho. Eu já transferi o valor total para sua conta. Cada centavo do que você investiu em mim. Mas Diogo apenas sorriu. Eu não quero esse dinheiro. Lúcia piscou, confusa. Como assim? Eu disse que pagaria minha dívida. E pagou. Mas não com dinheiro. Diogo revelou seu verdadeiro pedido. Ele queria que Lúcia usasse aquele dinheiro para abrir uma clínica gratuita para pessoas carentes. O impacto daquelas palavras atingiu Lúcia como um soco no peito. Você quer que eu use sua história para mudar outras vidas? Como mudou a minha? Por um instante, Lúcia não conseguiu falar. Ela passou a vida tentando provar seu valor, lutando para sobreviver. E agora, pela primeira vez, tinha a chance de oferecer a outros o que nunca teve. Ela aceitou. E nos meses seguintes, a Clínica Esperança nasceu. Mas, enquanto sua vida se transformava, algo inesperado aconteceu. Diogo começou a se afastar. Ele não aparecia nas inaugurações, evitava seus telefonemas. Até que uma noite, Lúcia recebeu um chamado urgente. Doutora, temos um paciente grave. Ela correu até a emergência, e congelou ao ver quem estava na maca. Diogo estava inconsciente, coberto de sangue. Ele havia sofrido um acidente grave. E desta vez, era ela quem tinha que salvá-lo. A sala de emergência estava um caos. Diogo Vasconcelos, o homem que um dia mudou a vida de Lúcia, agora estava diante dela, lutando para sobreviver. Seu coração martelava no peito, mas ela sabia que não podia hesitar. Pressão despencando. Ele está perdendo muito sangue. Gritou uma enfermeira. Lúcia agarrou um par de luvas e se aproximou da maca. Ele tem hemorragia interna. Vamos levá-lo para a cirurgia agora. Mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa,
uma voz fria a interrompeu. Você não pode operá-lo. Lúcia ergueu o olhar e encontrou doutora Regina, de braços cruzados, um sorriso venenoso nos lábios. Você tem envolvimento emocional com o paciente. Não é ético. A raiva queimou no peito de Lúcia. Lúcia percebeu que Regina queria que outro médico assumisse para sabotar a cirurgia, e possivelmente, deixar Diogo morrer. Isso não é sobre ética. Você quer vê-lo morto. Os médicos e enfermeiros trocaram olhares tensos. Ninguém ousava desafiar Regina. Mas Lúcia não ia recuar. Se vocês quiserem ver esse homem vivo, eu serei a cirurgiã responsável. A tensão era insuportável. Por um segundo, Regina hesitou. Mas então, Dr. Heitor interveio. Ela tem razão. Lúcia é a melhor aqui. Deixe-a operar. Regina lançou um olhar de ódio, mas não teve escolha. A sala cirúrgica foi preparada em minutos. Lúcia respirou fundo, olhando para Diogo desacordado. Eu te salvei uma vez. E vou te salvar de novo. A cirurgia começou. Cada segundo parecia uma eternidade. O sangue escorria, os monitores apitavam. A tensão era insuportável. Durante a operação, o coração de Diogo parou. Pela segunda vez, ele estava à beira da morte. Massagem cardíaca, agora! Gritou Lúcia. A equipe trabalhou freneticamente. Cada compressão era uma luta contra a morte. Vamos, Diogo! Segundos. Minutos. O monitor permaneceu silencioso. Mas Lúcia não desistiu. Ela pegou o desfibrilador, ajustou a carga e pressionou as pás contra o peito dele. Todos afastados. Choque. Nada. De novo. Outro choque. O tempo parecia ter parado. E então, um bip. Fraco. Depois outro. O coração de Diogo voltou a bater. A equipe suspirou aliviada. Lúcia fechou os olhos por um segundo, segurando as lágrimas. Ele estava vivo. Horas depois, no quarto do hospital. O sol já começava a nascer quando Diogo abriu os olhos. A primeira coisa que viu foi Lúcia ao seu lado. Você me salvou de novo. A voz dele era fraca, mas carregada de algo que ela nunca tinha visto antes. Lúcia sorriu. Acho que você me deve mais uma, Vasconcelos. Ele riu suavemente, mas então sua expressão ficou séria. Eu queria te dizer algo antes do acidente. Mas estava fugindo disso. O que era? Diogo segurou sua mão. Eu não te ajudei só porque achei que você merecia. Eu te ajudei porque você mudou algo dentro de mim. Porque eu. Ele hesitou. Mas Lúcia já sabia. Ela se inclinou e o beijou suavemente. O toque foi breve, mas dizia tudo o que as palavras não precisavam dizer. Ela o salvou. E ele a salvou de volta. Meses depois. A Clínica Esperança era um sucesso. Pessoas humildes finalmente tinham atendimento de qualidade. E no dia da inauguração do novo centro cirúrgico, Diogo estava lá, ao lado de Lúcia. Ele não era mais o mesmo homem que um dia desprezava o valor da vida humana. Agora, ele acreditava em algo maior. E tudo por causa da mulher, que um dia, ele quase perdeu. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.